Hoje eu quero falar sobre a prova da nossa fé. Eu falei quinta-feira passada sobre a fé que supera, que vence, que todas as circunstâncias. Essa daqui é quase como se fosse uma continuação daquela. E eu queria ler um texto, mas eu queria, antes de ler um texto, eu queria trazer o contexto, né? E falar que hoje a gente passa por dificuldades, todo mundo, não tem aqui, falar quem está passando, é um que passa uma situação no casamento, na família, com os filhos, outro é no trabalho, outro é a gente não aguenta mais perguntar preço das coisas e ficar surpreendido que o mês passado já tinha subido, mas e daí você volta, hoje já subiu de novo, o combustível que não para, e a vida que vai ficando mais difícil, e fora isso, tantas as enfermidades que vão surgindo, e tudo isso vai nos desgastando, vai minando, parece, a nossa fé, vai trazendo desânimo, parece que a gente está nadando contra a maré. A gente vai, às vezes fica nadando, quem já nadou no mar, às vezes você vai nadando, parece que você não sai do lugar, você dá 50 abraçadas, a hora que você vou chegar lá, você nada, a hora que você olha na barraquinha que você mirou, porque, né, que você sabe para onde, daí você olha, poxa, mas eu estou na mesma reta ainda, achei que eu ia sair lá. É um negócio que a vida parece que está assim, você vai, você ora, você busca, você trabalha, você conversa, e daí o que acontece com isso? A gente fica desanimado, a gente, puxa, e Deus nisso, e a igreja, e a gente conversa com um, conversa com o outro, a gente, ai pastor, preciso conversar com o senhor, pastor, ora por mim, pastor, fala, líder, eu preciso toda semana, parece que ter uma recarga, uma bateria, alguma coisa assim. E agora, a pergunta que eu faço, como que era na igreja primitiva? Será que era diferente as lutas? Nós vemos as cartas, os livros do Novo Testamento, depois tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, daí Atos, que é a história, o nascimento, é o relato do nascimento, surgimento da igreja. Mas daí depois tem as cartas, porque em Atos tem as viagens missionárias, e Paulo, ele passa em vários lugares, e começam em cada cidade, em cada lugar surgir as igrejas. E daí em Atos também tem o relato da perseguição, que pessoas ali que antigamente estava tudo em Jerusalém, elas são dispersas por causa da perseguição. E daí por causa da dispersão, elas, por onde elas vão passando, elas vão falando do evangelho, elas vão colocando em prática aquilo, ide por todo mundo, pregai o evangelho, vocês serão minhas testemunhas. E por onde elas passavam, elas pregavam Jesus ressurreto, a fé em Jesus, a salvação em Jesus, e pessoas eram contagiadas. Só que você aceitar Jesus era quase uma assinatura de, olha, eu vou ter perseguição de Roma, eu vou ter perseguição do governo, eu vou ter perseguição de todas as áreas, a minha vida vai piorar aqui nessa terra. Hoje tem gente que procura igreja para, não, eu vou, porque se eu for para a igreja eu vou comprar um carro zero, eu vou ser patrão, não vou ser mais funcionário. Naquela época não, naquela época a vida já era difícil, mas era pregado uma esperança. Era pregado que aqui você poderia ter dificuldade, mas existe uma ressurreição conquistada na cruz do Calvário, foi comprovada em Jesus. E daí aquelas pessoas troca essa vida difícil, tudo isso que você vive, a conta não fecha aqui. Isso aqui você pode passar dificuldade aqui, mas tem uma vida eterna, existe algo maior do que tudo isso, que não dura 50 anos, na época de Jesus eu falei que não chegava nem 50 anos, 50 anos, a estatística era de 100 anos atrás, era 50 anos, a pessoa que morria com 50 anos morria bem, morria assim, alcançava uma longevidade. Na época de Jesus era 45 anos de vida. Então, aquele tempo, 50 anos de sofrimento, de dificuldades. Não, mas não é só isso. Existe uma vida eterna, existe uma eternidade que foi conquistada para você. E aquilo, porque
era uma mensagem tão real, porque os discípulos presenciaram isso. Não era um negócio assim que hoje a gente fala, Jesus ressuscitou. É uma história que a gente não viu, mas a gente crê pela fé. Não, nessa época da igreja primitiva, era relato, e você vê nas cartas eles escrevendo, não, a gente viu, nós somos testemunhas oculares disso. Ele apareceu, as mulheres foram no túmulo, a gente viu, ele apareceu várias vezes para nós, apareceu para Pedro, apareceu para 2 irmãos que estavam indo no caminho de Emaús. É verdade, e ele falou que isso vai acontecer com a gente. Então as pessoas acreditavam de uma maneira a ponto disso, falar assim, quem é o teu Senhor? É Jesus ou César? É Jesus ou Nero? Porque você falar que é Jesus, você vai morrer. Não, mas olha, eu troco a minha vida hoje porque tem uma vida muito melhor, algo me esperando. E hoje, parece que nada que a gente fale, a gente pode falar da outra vida, a gente pode falar do que Deus tem não, tem um processo, Deus trabalhando com você. Parece que nada, a gente tem que falar isso hoje, falar amanhã, falar depois da manhã. A gente falar porque parece que o nosso tanque de fé nunca enche o suficiente. Porque a gente está constantemente cercados de gigantes, das palavras desse mundo. A gente só pensa aqui agora, é a geração miojo, que eu não consigo esperar, eu não quero... E eu quero ler um texto e falar sobre fé. E falar que aquele povo vivia não de conversa. Eles viviam de cartas. Sabe, eles em meio a prisões, a perseguições, a todo tipo de tribulação que vocês imaginam. Eram aquelas famílias que ficavam, às vezes, acuadas, fazendo os cultos em catacumbas, em lugares escondidos, assim, sabendo que a qualquer momento soldados poderiam entrar, e às vezes algumas pessoas até em cultos, vamos orar porque o pai de fulano já foi pego, fulano já morreu, aquela família que ontem estava com a gente foi descoberta e assim por diante. E o que fazia essa turma permanecer? Ai não, sabe, porque eu não vou na reunião, eu não estou mais firme, sabe por quê? Porque tudo isso está me abalando muito. Não, fala por Paulo, para o pastor Pedro, vir em casa, porque senão, acho que eu não consigo. Se Paulo não vier uma vez por semana em casa conversar comigo, eu acho que eu não consigo superar as crises. Não, sabe o que acontecia? Nessa época, Paulo, Pedro, Tiago, João, os discípulos, eles não tinham a facilidade de estar em todos os lugares. Sabe o que eles faziam? Eles escreviam cartas e mandavam. E essas cartas eram compartilhadas. Leia aí. Olha o que está falando. Aquilo que as pessoas liam era o suficiente para fortalecer a fé. Era aquilo que as pessoas tinham. E numa dessas, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 a 7. Você pega a minha Bíblia aí, por favor, e o óculos. 1 Pedro foi escrito, Pedro escreve uma carta, e ele fala, é endereçada para várias pessoas, e ele coloca aqui, começando no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, aquele povo que aceitou Jesus, que de alguma maneira entendeu o Evangelho. Daí ele fala, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento. Para quem que Pedro estava escolhendo? Ele estava escolhendo para um povo que se ficava espalhado ali na Ásia Menor. Era um lugar onde as pessoas estavam, e muitos desses estavam no Pentecoste, mas tiveram que fugir e ficavam lá. E essa carta, isso que eu vou ler, era uma carta circular, passava
Passava, ó, isso aqui chegou na Bitínia, agora essa carta tem que ir para outro lugar, porque os irmãos precisam disso. Por quê? Os irmãos estão abalados, os irmãos estão com medo, os irmãos estão desanimados, os irmãos estão desistindo. Por quê? Porque eles não aguentam. É chicote, é paulada, é açoite, é não sei o quê. Vai chegar um momento que eles vão falar assim: gente, será que vale a pena realmente crer em Jesus? Será que vale a pena a gente entregar a nossa vida? Esses questionamentos que a gente às vezes tem, por muito menos, eles também tinham. Mas daí de repente chega uma carta, e na carta se encontra isso. Versículo 3, a partir do 3 até o 7 eu quero ler. Pedro diz assim para esses irmãos que passavam por tribulações: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo. Aqui está falando sobre novo nascimento, aqui está falando sobre salvação. Vocês foram gerados, agora vocês não são mais aquela... Vocês nasceram de novo para uma esperança. Hoje vocês estão passando por paulada, hoje está complicado, mas tem uma esperança. E uma esperança viva. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Traz sempre à memória a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Não é uma herança que conforme, porque a casa você pode perder. Às vezes tem situações que tem muita coisa que pode perecer. Mas isso que Deus deu para vocês, pela misericórdia, pelo amor, pela graça em Jesus Cristo, isso daí não pode perecer, não pode macular, não tem nada. Isso daqui está garantido, porque foi garantido por Jesus na sua morte, na sua ressurreição, na cruz do Calvário. Por isso que eu estou cansando de falar aqui, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito meu, é direito teu, não porque nós somos bons, mas por causa da misericórdia, da graça e do amor de Deus por nós. É isso que Pedro está falando nessa carta. Ele está falando, gente, olha, eu sei que a coisa, o lombo, vocês estão começando a ficar desanimados, porém eu quero trazer à memória de vocês, que vocês têm uma esperança. Então, para de olhar só para os problemas, para os gigantes, e olhe um pouquinho mais para frente, para a esperança. E qual é essa esperança? Esperança viva. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante eu tenho falado outra coisa, tudo para o povo de Deus é conquistado através ou por meio. Essa herança que nós temos, que Jesus já conquistou na cruz, mas que é acessada mediante a fé, que mediante a fé são protegidos ou são guardados para mim. Porque se eu começo a perder a fé, por causa desses problemas, por causa dos gigantes, vocês lembram da pregação de domingo? Aquele povo do deserto, aqueles 10 espias, a herança deles, qual era a herança deles? Era a terra que eu te dou por herança. Deus, a terra era a herança deles, a esperança deles era a terra, só que tinha que ser guardado mediante a fé. Só que eles, diante dos gigantes, diante de todos os obstáculos, a fé deles, não, a gente não pode. E para esse povo aqui, os gigantes, eram os soldados, era a perseguição, era a demora, porque aquele povo da igreja primitiva, o que acontecia? Eles achavam que eles não iam nem morrer, que Jesus ia voltar rapidamente, e que eles, não, porque o reino, eu estou indo, estou preparando, Jesus ia voltar, a hora que começa a demorar, eles começam, a gente está
levando lambada, a gente está sofrendo, é tribulação, é perseguição, é problema. E Deus? E Jesus? E cadê? Não, isso está guardado no céu. Vocês têm uma promessa, têm uma herança, mas vocês precisam crer nisso daí. Não está agora aqui, está guardadinha no céu. Ah, mas o que me adianta isso agora? Pergunto, o que adianta a aposentadoria de uma pessoa que começa a trabalhar com 20 anos? Pô, então, não adianta nada. Por que você paga a aposentadoria? Porque é uma segurança, é uma herança. Quanta gente que fica lá, eu já conversei com algumas pessoas assim que sabe que tem direito a uma herança, fica assim, a pessoa fica assim, fica até mais tranquila. Eu estou trabalhando, eu estou ralando, mas eu sei que quando o fulano morrer, eu estou tranquilo, eu estou protegido, eu estou guardado com aquela herança. Com uma herança que vai perecer, porque quanta gente recebe herança, dura 3 anos, a pessoa consegue destruir aquilo. Não, a herança que Jesus, que Deus nos tem, ela não tem como perecer, não tem, mas ela precisa ser protegida por nós, mediante a nossa fé. O único que é capaz de perder a nossa herança, somos nós mesmos. Porque se eu começo a olhar só para os problemas, eu começo a deixar de olhar para a herança. Eu começo a deixar de olhar por tudo aquilo que Deus fez. E eu começo a murmurar, começo a desanimar. E é isso que Pedro está falando, gente. Foca nisso. Leia uma vez. Você acha que eles liam uma vez e deixavam? Eu acho que cada dia que eles passavam por situações, eu preciso, em vez de ficar assim, Pedro, agora você pode escrever outra coisa, porque aquela já enjoou. Não, eles voltavam aqui e ficavam aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos salvou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para nós, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada hoje, no último tempo. Nisso, vocês devem fazer o quê? Vocês devem se alegrar, nisso vocês exultam, nisso vocês têm que se alegrar, isso tem que animar vocês. Mesmo que ainda, por um pouco de tempo, vocês devam passar por todo tipo de provação. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, muito mais valiosa. O ouro na época era o que mais valia. Não tinha moeda, não tinha dólar, não tinha bolsa de valores, não tinha ações, não tinha empresas que o ouro era o mais valioso, mas fala que a fé, que fique comprovada que a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a fé é genuína e resultará, e vai gerar, o resultado de tudo isso é louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Esses dias eu conversando, ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, aliás, as últimas conversas minhas, com pessoas que têm passado por dificuldades, eu tenho feito algo que é isso daqui. Ontem, por exemplo, eu peguei e abri Romanos 6, e li 6 versículos, e fiquei lendo e relendo, e explicando versículo por versículo. Sabe o que isso aqui está significando? Sabe o que isso aqui faz? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, e parece que a Bíblia não funciona mais. Eu estou passando por uma situação, tem um negócio desse daqui, uma preciosidade dessa, que servia para fazer com que aqueles crentes primitivos, aqueles cristãos, enfrentassem feras numa arena, que enfrentasse soldados romanos, que enfrentasse todo tipo de dificuldade. Mas isso hoje para mim e para você, para uma doença, não é capaz de nos estimular. Porque a gente lê isso daqui e fica assim, legal. Mas se não for o pastor,
fazendo alguma coisa por mim não resolve. A palavra de Deus não é mais poderosa o suficiente. Mas não é que a palavra de Deus não é poderosa mais suficiente. É que a minha fé não está tão valiosa. Porque se eu creio nessa palavra, essa palavra é suficiente para me levantar e falar: é verdade, eu tenho uma esperança, eu não preciso olhar para isso, então eu posso me levantar, eu posso me alegrar, eu posso levantar minha cabeça, eu posso ter bom ânimo, lembrando que Jesus falou que no mundo a gente teria dificuldade, que a gente teria aflição, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e assim como Ele venceu, Ele me fez nele mais do que vencedor. Mas a gente fica cabisbaixo, a gente não acredita, a gente fica, porque hoje a gente tem um problema, amanhã a gente tem outro problema, e eu quero dizer que até a morte vai ser assim. Aqui no mundo a gente tem dificuldade porque é um mundo caído, pessoas más, pessoas que pecam, e nós mesmos ainda infelizmente temos uma natureza que não ajuda, que atrapalha, porque um dia eu estou assim, eu amo Jesus, um dia eu quero viver as promessas de Deus, eu quero agradar a Deus, no outro dia minha carne está assim, não, mas eu gosto daquilo, não, está muito chata essa vida, e porque eu quero o que é ruim, eu quero que vocês se tornem inimigo de Deus, eu amo o mundo, eu amo as coisas do mundo, eu amo as concupiscências da minha vida, da carne, e daí a gente fica, mas daí sabe o que acontece? Aquilo que foi tão poderoso para sustentar aquela igreja primitiva, hoje não tem valia nenhuma para nós, que é isso daqui. Hoje, se não tiver, e eu não estou aqui menosprezando, porque a gente está falando no CVC, a importância da gente ter pessoas, e eu falo, é fundamental ter gente, é fundamental a gente ter gente e ser gente para outras pessoas, mas eu quero dizer que a gente hoje fica assim, a Bíblia na nossa casa, esse tesouro, porque a Bíblia é chamada tesouro, isso aqui é um tesouro, que tem palavra para tudo. Eu falo, a hora que começo a ter medo, vem texto. A hora que eu começo a ficar ansioso, tem texto. Que se eu creio, a minha ansiedade passa, o meu medo passa, a minha incredulidade passa, os meus problemas passam, eu começo a ficar alegre, eu fico feliz. Mas tudo isso é gerado através da fé. Mas, para uma geração incrédula, isso não muda. Porque eu vou estar sempre olhando a enfermidade, eu vou estar sempre olhando a dificuldade, isso vai gerar sempre desânimo, isso vai gerar sempre apatia, e isso não é só na igreja, isso é no trabalho, isso é no relacionamento, puxa, minha esposa é isso, meu marido é isso, e assim tudo, o que a Bíblia, agora, começa esse texto falando, Pedro trazendo foco para eles, gente, está com problema? Qual é o problema que vocês estão passando? Eles tinham os problemas deles, que era enfrentar toda aquela perseguição. Quais são os problemas que vocês têm passado? Mas Pedro começa a falar assim, olha, gente, vamos trazer o foco para aquilo que Deus fez, pela graça, pelo seu amor, que mediante Jesus Cristo, vocês receberam uma promessa, uma herança. Não é uma herança que a gente vai ganhar e daqui a gente vai curtir 5 anos. Não é uma aposentadoria que a gente morreu, acabou. Malemar fica para o outro cônjuge, porque eles cortam, a hora que a hora que você aposenta, já corta uma parte. A hora que você morre, corta outra parte para ir para o cônjuge. E cada vez estão cortando mais ainda. E daí, a hora que acabou a aposentadoria. É para pouco tempo. Você paga muito, muitos anos, você paga tudo, mas tem que fazer, mas é para isso daí. Não, está falando aqui é algo muito, é para uma eternidade, é para o resto, eu ia falar para o resto da vida, não, é eternidade, porque não tem fim, e às vezes é isso que Pedro está falando, gente, vocês estão focando em algo que passa, dor passa, bate o dedinho na quina do sofá, na cama, no móvel, que lá parece que você vai morrer, mas passa. Euforia de, casei, ganhei, eu comprei um carro, passa.
Chega um momento que você não, poxa, agora eu já preciso trocar o carro para gerar aquela euforia de novo, comprar outro carro. Agora eu preciso trocar de mulher para gerar outra euforia. É assim, porque a gente fica querendo, não, tudo passa, sofrimento passa. Passa tanto que daí, acho que Deus fala assim, já está começando a ficar folgado, vou permitir outro sofrimento, porque sofrimento que nos ensina, é assim. Mas passa, tudo na vida passa, até as uvas. Foi muito legal, engraçado, essa é terrível, né? Essa é a piada de pastor, mas daquele pastor bem sem graça, mas tá bom, eu tentei, né? Tudo assim, mas agora a eternidade não passa, a eternidade não tem fim. Então é isso que Pedro começa a chamar atenção, e é isso que chama atenção para nós hoje. Quais são os problemas? E eu sei que tem, problema, a gente tem, vai ter, eu tenho, e é impressionante isso, que parece que a hora que você começa, você vê Deus agindo, parece que mas daí ali na frente tem outro, e assim por diante. Mas daí ele vem e começa a falar outra coisa. Olha, vocês precisam saber o que sustenta isso. É a fé de vocês. Mas essa fé, ela é provada. A fé, ela é valiosa, mas ela é provada. Assim como o fogo, que você sabe como coloca-se no fogo lá, no mais quente, para derreter, para que toda a impureza saia, para que fique o ouro puro, verdadeiro. Deus faz isso com a nossa fé, porque quantas pessoas que diante das tempestades, dos problemas, isso daí o autor está falando que isso é fogo. Pedro está falando, vocês estão passando pelo fogo, mas a fé que está sendo provada, ela é mais valiosa que o ouro, que perece, que mais cedo ou mais tarde vai acabar. Mas essa fé vai levar vocês a tomar posse dessa herança. Mas ela é provada também. E a nossa fé, meu querido, ela é provada dia a dia. Ela é provada quando nós nos deparamos com os gigantes. Mas eu quero dizer, assim como essa passagem da terra prometida, que tinha os frutos, e tinha os gigantes, tinha os benefícios, e tinha os impedimentos. É a nossa vida, é a vida cristã. A vida cristã, ela tem uma promessa maravilhosa. Pastor, você está falando muito da vida eterna. Não, eu falo muito da vida eterna, porque a vida eterna me garante algo que me faz superar todos os obstáculos. Nós perdemos 3 filhos. O que nos consola, se a gente achasse, o que nos consola é saber que a gente tem uma eternidade com eles. Que na eternidade a gente vai estar junto. Agora isso, uma pessoa que não tem convicção disso, como que vive? Nossa, eu vou ficar só aqui, mas eu queria viver aqui, porque a gente vive aqui, porque essa vida... Tudo bem, se a gente tem a oportunidade de viver aqui, a gente orou para que curasse, para que sobrevivesse, mas Deus tem um plano maior, e eu confio no plano dele, eu não confio só no poder dele, eu confio na sabedoria dele, e eu creio que o que ele tem para nós. Então, quando você confia que você tem uma herança, que depois do deserto tem uma terra prometida, e que aquilo é a promessa de Deus para você, que no deserto vai ter dificuldade, mas que tem o maná de Deus te sustentando, que para você entrar na terra prometida vai ter gigante, mas que o próprio Deus vai conduzir você, fazer você derrubar todos os gigantes. Cara, isso na vida, aqui, enquanto eu estou aqui, me dá uma tranquilidade, porque vem uma enfermidade, eu sei que Deus está comigo. Vem uma dificuldade na situação familiar, eu sei que Deus está comigo. Uma pessoa que crê na eternidade, na herança maior que a eternidade, ele vive uma vida aqui muito mais tranquilo, mais sossegado, crendo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, como não vai fazer outras coisas muito mais simples? Aquele que ressuscita o morto, como não vai fazer as demais coisas? Ele só não vai fazer quando ele tiver algo melhor e maior. E daí eu confio nele. E daí sabe o que acontece com a minha vida?
eu vivo uma vida mais tranquila, eu vivo uma vida mais correta, porque eu vivo pautado nos seus valores, seus princípios. Então eu não machuco tanto pessoas, eu machuco porque de vez em quando eu falho. A hora que eu percebo eu falei, mas daí eu me arrependo e assim que eu posso eu peço perdão. E daí na próxima vez eu lembro que, nossa, aquele dia que eu falhei, não deu bom, eu machuquei, eu magoei. Então, Espírito Santo, me ajuda a não fazer. Porque, sabe, a fé vai para além disso. Então, tem muita gente, a gente parou de falar da eternidade, mas aquele povo, nossa, está difícil. Perdão, meus queridos. Minha assessora vai dando aos poucos as coisas. Mas tá bom, ela vai daqui 45 anos ela vai tá boa assim. Brincadeira. E eu daqui 45 anos não sei o que vai ser, mas tá bom. Talvez esteja na eternidade já. Daqui 45, 90, né? 91. E talvez nem chegue na eternidade. Eu tô orando para que daqui 10 anos a gente já esteja na eternidade, todo mundo, viu? E do jeito que está o mundo aí, mas Deus sabe, não sou daqueles que marca a data não, mas é isso, meus queridos. Eu queria, nessa noite, trazer essa palavra de que, eu estou pegando 3 textos, se você continuar lendo Pedro, você vai começar a ver, é uma carta chamada Carta da Esperança, Carta da Peregrinação, porque ele está falando assim, gente, vocês não são daqui, nós somos peregrinos, a nossa cidadania é celestial, a gente está aqui, está de passagem. Peregrino é aquele que só está peregrinando aquele lugar, ele não mora ali, não é? A gente aqui, então tudo isso, e Pedro, ele está consolando, é uma carta de consolação, é uma carta, e a gente daí, por exemplo, eu leio uma carta dessa, eu estou passando dificuldade, se eu ler 2, 3, 4, 5, 10 vezes essa carta, isso tem que mudar a minha vida. Se não muda, tem alguma coisa. Se eu preciso de campanha de 7 dias, se eu preciso de coisas, campanha é bom, oração não tem nem o que falar, porque eu preciso orar. Mas assim, hoje os cristãos, eles têm uma arma poderosa na casa, na mão, mas é isso daí. Antigamente eram os cristãos, não, eu preciso de uma oração do apóstolo Paulo. O cara ia morrer sem ver o apóstolo Paulo, mas de repente ele recebia uma carta do apóstolo Paulo, e aquilo ele pegava e não deixava mais. Não, mas eu quero fazer teologia, eu quero entender tudo. Era um pedacinho desse, já era insuficiente para ele se apegar e falar assim, eu tenho uma herança. Jesus me fez nascer de novo, na cruz ele ressuscitou, ele morreu por mim, ele me salvou, e por conta disso eu tenho uma herança. Então, olha, nada mais vai me abalar, porque eu não vou ficar vendo, eu estou passando por dificuldade, por problema, mas eu vou lembrar da herança. E ele fala que eu tenho que me alegrar. No que? Nas tribulações? É outro texto, Romanos 4. Coloca aí, nem marquei aqui, Romanos 4. Daí é Paulo falando. Deixa eu ver onde que. Se é Romanos 4. Deixa eu ver. Romanos. Não. Que fala o gloriar-me nas tribulações, porque produz, deixa eu ver, eu de guardar lugar, mas Paulo fala para a gente se gloriar nas tribulações. Por quê? Romanos 5:3, coloca aí.
não só isso, mas também nos gloriamos. Olha, a gente se gloria nas tribulações. Daí o cara, então Paulo era masoquista, porque quem que se gloria nas tribulações? A gente não quer as tribulações. Daí não é porque ele gostava de passar por tribulações, é porque ele sabia que as tribulações produz perseverança. E a perseverança, vai para o 4. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, tudo aquilo que aquelas pessoas estavam passando, é isso. Se vocês conseguirem olhar para além, se você conseguir olhar para além desse problema que você está passando, e de repente começar a olhar para a herança, para a promessa, para a palavra de Deus, a tua fé vai começar a ser lapidada, tua fé vai começar a ser amadurecida, e você vai falar assim, puxa, você quer saber? Cara, eu vou começar a ler essa palavra traz conforto. Então tem as cartas de Pedro, tem as cartas de Paulo, você começa a ler uma vez, 2 vezes, e daí você, cara, olha, agora se a gente não lê, porque esse texto, a fé vem pelo ouvir, a fé vem por ler, a fé vem pelo estudar, a fé vem pelo se encher da palavra de Deus. Então, quanto mais, eu acredito que essas pessoas, a igreja primitiva, eles pegavam essas cartas. Quem já viu aquela cena daquelas pessoas de países que não podem ter Bíblia, e de repente chega a Bíblia para eles, e eles começam a pegar e abraçar e beijar, e eles ficam desesperados. Quem já viu essas cenas assim? Tem cenas, se você colocar países no YouTube aí, países que não podem receber Bíblia, recebendo Bíblia. Você vê a alegria, o desespero, é nessa época. Hoje a gente tem Bíblia, a gente fica assim, vamos dar jeito, conversa, a gente pensa em tudo, conversa com o pastor, conversa com o padre, vai lá na macumba, vai não sei aonde, vamos fazer tudo. Porque a gente não consegue pegar um livro que a gente tem hoje com maior facilidade e começar a ler, e começar a se encher e acreditar que Deus já em Cristo Jesus conquistou tudo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa não é uma vida sem problema, mas é uma vida que vence todos os problemas. É uma vida que enfrenta, e não é uma vida que enfrenta, vida, céus, não sei o que. É uma vida que lembra que tem que se exultar, mesmo que passando por dificuldades, mesmo que por um momento a gente passa por isso, mas eu vou lembrar que isso, eu posso até me gloriar nisso, porque isso vai me proporcionar, vai gerar em mim perseverança e um caráter, e eu vou crescer, e a minha fé vai ser provada, e daí essa fé vai fazer com que eu conquiste tudo o que Jesus conquistou na cruz. Que eu conquiste não, que eu acesse, porque a vida do cristão é uma vida de fé. A gente não vive por sentimento, a gente não vive porque se a gente viver por sentimento é isso, a gente vira uma gangorra. Hoje eu estou com vontade na igreja, hoje eu estou animado, porque estou bem. Hoje não, por quê? Porque meu marido falou um negócio, porque no trabalho fiquei desanimado, porque eu não sei o que e tal. Então você vive por isso daí. Hoje eu sofri isso. Você não vive por sentimento, a gente vive por fé. Eu vivo baseado naquilo que Jesus conquistou, e meu olhar está na terra prometida. Mas eu estou no deserto. Não tem problema, no deserto tem maná, tem sombra de Deus. Tem hora que eu ficar com sede, eu sei que Ele vai fazer água brotar da rocha, porque Ele é a rocha. E diante do deserto, diante da terra prometida, eu achei que seria fácil, mas a hora que eu vejo tem muralha, tem gigante, mas eu lembro que Deus me falou que eu sou mais do que vencedor, que se Ele se agradar de mim, eu vou fazer. Isso daí é transferir para a vida, para o casamento, para a saúde, para a igreja, para o ministério, para tudo. Por isso que lá fala, essa é a vitória que vence o mundo. Olha só, o que é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Porque o que dependia de Jesus, de Deus, é isso que eu queria que nesse final de série, o que dependia de Deus, eu queria que Deus fizesse isso, Deus já fez. Eu queria que Deus salvasse a minha família, Deus já salvou. Eu queria que Deus me curasse, eu queria que Deus fizesse isso, eu preciso de uma bênção.
na cruz do Calvário, Deus já fez. O que você precisa fazer é, pela fé, acessar isso daí. Agora a tua fé precisa ser fortalecida. Você precisa ir para além disso, em nome de Jesus.